Gostaria de fazer a apresentação agora, porque não farei depois, sobre um dos materiais que nós temos, e nós tratamos exatamente essa temática. Um dos livros da nossa autoria, Receba o Espírito Santo, destinado a pregadores do Evangelho, ensinadores de escola dominical, evangelistas, missionários, destinado ao novo crente, destinado àquele crente que está buscando o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que pararam de buscar, destinado a refutar um pensamento, uma linha teológica que está crescendo no Brasil, que é o cessacionismo, ou seja, acabou. Então nós temos tido muitos testemunhos, grandes experiências, tem muita Bíblia, tem muitas experiências. Eu acredito que vai te impactar. Nas nossas redes sociais tem alguns testemunhos lá, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo tocadas, reacendeu a chama, amém? Então, se você quiser, eu tenho poucas unidades, está ali, mas também tem o e-book, né? Nós estamos nessa transição de geração. Eu gosto muito do físico, mas os e-books são uma tendência, então nós trabalhamos com os dois. O e-book fica mais em conta. Se quiser, no final nos procure. Vamos à palavra do Senhor, texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A proposta é o versículo de número 19. Quero louvar a Deus pela minha família. Estamos em Salvador em todo este mês. Minha esposa está fazendo tratamento ali no hospital Sara Kubitschek. Eu estou com minhas crianças. Não sei se ela está assistindo ao vivo ou se vai assistir depois. Que Deus abençoe, te amo e rogo as orações da igreja pela minha casa, amém? Quem localizou? 1 Tessalonicenses 5,19 diz... Eles estão procurando. Vamos fazer a leitura de 3 versículos. Vamos ler o versículo 17, 19 e 20. Amém? 17. Orai sem cessar. 19. Não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito. 20. Não desprezeis as profecias. Tomai os vossos assentos. Separei para os irmãos. Nós gostamos e trabalhamos muito essa temática em eventos de jovens, congressos e conferências. Então separei para os irmãos algumas frases importantes. Frase do grande reavivalista John Knox. Ele disse: Senhor, me dá Escócia ou eu morro. Deus nunca deu a Escócia para ele, mas a paixão dele marcou a vida dele, a geração, e tem marcado a nossa. Leonardo Ravenhill disse: avivamento não acontece quando você libera palavras proféticas, mas quando você entra no seu quarto e fecha a tua porta. O pecador para de orar, mas o homem de oração para de pecar. Também de Ravenhill. Se você se diz amigo de Deus, certamente você passa tempo com Ele. Essa é de Vinícius Moraes. Pecados, feridas e máculas no seio da igreja são os frutos de uma igreja ou uma liderança que abandonaram a oração. As mídias sociais serão testemunhas no dia do juízo, que o que nós mais tínhamos era tempo, o que nós não temos é prioridade. Susana Wesley, a mãe de John Wesley, o grande reavivalista, tinha 11 filhos. Ela passava todos os dias 1 hora de oração. Elias, o tisbita, teve uma pequena oração atendida em público. Pequenas orações atendidas em público são fruto de longas orações secretas.
Talvez você já ouviu falar em Jonathan Edwards. É o sermão mais famoso depois dos dias bíblicos. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Enquanto Edwards pregava, os homens se agarravam nas colunas do templo e gritavam: Mr. Edwards, pare o sermão, nós estamos caindo no inferno. Eu tenho esse sermão em casa. Quando você lê o sermão, você não vê nada, parece monótono. Só que aquele pregador, antes de subir naquele altar, passara 3 dias em oração, sem pão e sem água. Se isto nos parece impressionante, mais impressionante foi o dia que perguntaram: Mr. Edward, qual foi a sua maior experiência com Deus e com o Espírito Santo? Ele disse: orar ao lado de um jovem chamado David Brainerd. Um jovem. David Brainerd escreveu um diário de oração que marcou Edward, impactou Wesley e grandes reavivalistas do século passado. Tem caça de demônios que só sai com jejum e oração. O povo que mais viu milagre na história da Bíblia veterotestamentária foi o povo do Egito. Saíram do Egito debaixo de milagre. No deserto, a nuvem era a sombra, o sol não lhes molestava, o sapato crescia nos pés dos meninos, pão caía do céu, eles bebiam água da rocha. Deus não permitiu nenhum dos seus inimigos tocar neles, mas também não permitiu que nenhum deles, com exceção de 2, entrassem na terra prometida. Então, testemunho de milagre não gera fé. Não se escandalize comigo, é só a Bíblia que diz: de sorte que a fé não vem por ouvir milagres, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Deus deu uma sarça inflamada, incendiada, e extinguir tem a ver com isso: destruir, acabar e apagar. Então Deus deu para um líder uma sarça inflamada, e deu para um povo um líder inflamado, um crente que ardia. E no dia que Deus deu esta sarça inflamada, porque Ele sabe como Ele atrai os seus profetas, e Deus atraía, atrai e atrairá os seus profetas com fogo de um reavivamento, com um sentimento de mais, de sede, de fome, de desejo pela presença, pela comunhão, pela glória, pela nuvem de unção. E quando esse homem chega perto do fogo, começa um diálogo. E toda vez que você se aproxima do fogo, o diálogo vai dizer para você assim: ó, não te chamei para cá porque você é bom, te chamei para você começar a tira as sandálias dos pés. Tem um bocado de Deus nos chama e a gente pensa: fui chamado porque eu sou bom. Você foi chamado para tirar e deixar. E quando este profeta começa a dizer: não dá para mim, isso não é para mim, Deus diz assim: aqui ó, Moisés, isso aí na sua mão é o quê? Diz: meu cajado de pastor. Engraçado Deus fazer pergunta, como se ele não soubesse a resposta. Toda vez que Deus faz uma pergunta, Ele está perguntando para mostrar para você a resposta. Meu cajado de pastor do deserto, joga no chão. Ele jogou, quando bateu no chão, uma serpente. E aqui nós aprendemos que na nossa caminhada com a obra e o reino de Deus e o fogo de Deus, Deus nos faz entender que nós trabalhamos com algo que é muito perigoso: poder de Deus. Delebra valacheria santi.
É perigoso andar com o poder de Deus. Então Deus diz: agora você vai pegar. E é desafiador obedecer a Deus, porque Ele vai dizer: você vai tocar no que é perigoso. Mas como é que eu faço, Senhor? Pega. Mas não pega com qualquer jeito, não trabalha de qualquer jeito com o poder de Deus. Pega pela cauda, que a serpente venenosa, que vai destruir os encantamentos do Egito, não vai te ferir. Este homem, ele aprendeu uma verdade grande, que é quando se passa tempo com Deus e desce dessa altura espiritual, quem olha para você vê que a glória ainda está no seu rosto. Mas olha, você não sabe que tem glória no rosto, mas quem anda com você diz: está cantando diferente essa irmã, viu? Menino, você viu hoje na oportunidade dela que ela cantou? Coisa, me arrepiei todinho, me deu vontade de chorar. Você viu ele quando teve a oportunidade para orar? Menino, que coisa diferente, né? Que oração, o que tem na oração dele? As mesmas palavras. É porque não sabe que você veio de um lugar de intimidade, veio de um lugar de comunhão. Este mesmo homem que viu sinais no Egito, sinais no deserto, 40 dias na nuvem, já eu prego, aguenta aí. Este homem disse assim: Senhor, eu te rogo. É o que, Moisés, que você quer? Que o Senhor me mostre a sua glória. Que glória? Que glória que o homem que passou 40 dias viu o culto do céu pelo lado de Deus. Irmãos, tem alguns homens na Bíblia que viram o culto de Deus. Porque nesse culto aqui o cantor erra na tonalidade, o pregador erra o versículo, mas o culto do céu, e alguns homens viram como funciona. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia toda a casa, os umbrais da porta se moveram. Alguém levantou a mão ali, com a voz do que falava. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e diziam uns para os outros: Santo, vai igreja, vai, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória. Ele disse: vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, disse: meus irmãos, na verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi levado ao 3º céu e ouviu palavras inefáveis, das quais não é lícito a um homem comum falar. De alguém assim me gloriaria eu, mas de mim mesmo não, a não ser na minha fraqueza. Mas eu deixo isso para que vocês não pensem de mim mais do que em mim ver ou de mim ouvem, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, sobre o qual 3 vezes orei ao Senhor, dizendo: aparta de mim. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de tal maneira que eu tenho prazer na fraqueza, nas injúrias, porque quando eu estou fraco, alguns homens viram o culto do céu pelo lado de dentro. Dos filhos de Coré contaram como era o culto. Quando eu olho para aquele salmo, eu vejo um adorador adorando a Deus, e também vejo Deus assentado no trono, vendo a adoração. Parece que o adorador está vendo um tsunami misturado com maremoto, semelhante ao que está acontecendo agora. Então ele começa dizendo: aos 4 ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus
Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará. Ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde contemplar, o salmista está dizendo: vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele é quem faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. No final, o Senhor aparece no cenário e diz: aquietai-vos e sabei, e serei exaltado, e serei exaltado sobre toda a terra. Aí o salmista volta e diz: eu não falei? O Senhor dos exércitos, cadê os vivos? Cadê os salvos? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tem uma glória, e é comum caminharmos por qualquer cidade, por qualquer rua, de pequenas ou grandes cidades. Você vai ver uma mercearia escrita Mercearia Ebenezer, salão de cabelo Ebenezer, hortifruti Ebenezer. Por quê? Por causa do que significa Ebenezer. Até aqui. Só que Ebenezer foi o lugar de uma das maiores derrotas de Israel. A arca de Deus foi tomada em Ebenezer, e foi Deus, não foi o diabo, foi Deus que matou os 2 filhos do sacerdote no mesmo dia. A arca é tomada de Ebenezer. Quando a notícia chega, a esposa dá à luz e ela vai perdendo a vida, e alguém disse assim: te alegra, deste a vida um varão. E ela diz: não, e o nome do menino será Icabod. Foi-se a glória. E ele era filho de sacerdote e viveu no ministério sacerdotal. Imagina chegar num culto da quarta do Espírito Santo. Quem é o pregador? Icabod. Toda vez que viam aquele homem ministrar, sabiam: quando ele nasceu, a glória de Deus foi embora. Hoje é culto com Samuel, profeta, uma bênção. Mas o culto acabava e o povo ia embora assim: rapaz, está faltando alguma coisa, estou sentindo falta de algo. É o quê? Foi tão bom, Samuel profetizou, revelou, curou os enfermos, foi uma bênção. Mas foi bênção no culto, mas quando eu vou embora, está faltando algo. Celebra Jeová Santi Remacha. Só é gostoso na igreja, quando eu vou para casa é um vazio, está faltando algo. Aí foram em Samuel. Sabe quantos anos decidiram ir a Samuel? 20 anos depois. Samuel, isso é homem de Deus, isso é um vaso, um profeta. Mas Samuel, é que quando o culto acaba aqui, a gente vai embora, é uma saudade da presença. A arca não está mais aqui. Então, ora para a glória voltar. Eu trabalho com libertação há muitos anos, e sempre vem no final do culto alguém dizer assim: ora por mim. E a gente vai logo, mete a mão na cabeça e ora. Samuel disse: eu não vou orar por ninguém. Primeiro vocês vão tirar os ídolos da casa, vocês vão se arrepender e se converter, depois eu oro. Se hoje o teu pastor falar isso para você, é perigoso tu desviar. Aí o povo foi e se arrependeu. No dia do quebrantamento, todo mundo no pano de saco e na cinza. Os inimigos se levantaram. Aí o homem do sacrifício, que é Samuel, pegou um cordeiro e ofereceu a Deus. A glória de Deus desceu do céu, venceu os inimigos, e Deus deu uma grande vitória. E venceram os inimigos. Ele pegou uma pedra, e no mesmo lugar da derrota ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus marcou a história de alguns cativeiros com homens de Deus. Às vezes o melhor lugar para se estar, meu Deus, são nos piores momentos, que Deus tem reservado as maiores oportunidades. Os cativeiros, os vales, os desertos, os confrontos com gigantes, são as grandes oportunidades de Deus para a tua vida.
E foi num lugar daquele que o rei se levantou e disse: mata todos os sábios. Mas tinha um homem de oração que disse: me deixa orar, me deixa orar. Aquele homem entra para a oração. Quando ele sai, ele não sai correndo para testemunhar para o rei. Ele diz assim, Daniel 2:22: ó Deus, que muda os tempos, as horas e as estações. Ó Deus, Daniel 2:22, ele estabelece reis e príncipes, muda os tempos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sabe o que Daniel faz? Quando a Bíblia diz, ele remove os reis. E outro dia eu estava estudando sobre isso. Cadê aquela glória dos Césares? Aquela glória de Roma. E foi importante, porque a cultura helenista se espalhou pela terra, e até para a Bíblia chegar à nossa mão, foi necessário aquela cultura helenista. Mas cadê os imperadores sanguinários? Vespasiano construiu o Coliseu Romano e em 100 dias ele sacrificava cristãos e criminosos. O historiador Tertuliano ia anotando aquilo que ia acontecendo. Aí de repente alguém chegava e dizia: Tertuliano, tu não sabe o que aconteceu? Sabe aquela família que se converteu ontem? Sim, o que é que tem? Vespasiano jogou para os leões. O povo está em alvoroço, se alegrando, vendo o sangue dos crentes sendo derramado. Vespasiano não tem piedade, é um imperador sanguinário. Uma semana depois, o mesmo traz a notícia: Tertuliano, tu não sabe, até os soldados que mataram aqueles crentes agora se converteram. Já tem 50 crentes. Daqui 15 dias, Tertuliano, os crentes, os soldados romanos foram lançados na arena. Aí ele pega a pena e escreve a célebre frase: a semente do crente, o sangue dos crentes é a semente do evangelho. Sacrifício não vai parar a igreja, perseguição não vai parar a igreja, mundanismo não vai parar a igreja, política e sistema não para a igreja, porque a igreja tem dono. Deus, Ezequiel disse: eu estava no primeiro capítulo, eu estava entre os cativos do rio Quebar, quando eu vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e um ser vivente no meio daquela tempestade. Era um ser com 4 rostos: rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem. Eles não se viram para andar, e eu vi umas rodas de fogo que tinha embaixo deles. É como que tinha uma roda no meio da outra roda. Capítulos depois, Ezequiel diz: eu vi um varão todo vestido de branco, que ia por entre as rodas, enchia a mão de brasa e espalhava pela cidade. Aí Ezequiel diz, ele tem umas experiências com Deus assim, olha, Deus vinha, tomava ele pelos cabelos e dizia: filho do homem, e arrastava e levava para um lugar. O único profeta tomado pelos cabelos, tomava e levava para um lugar. Aí um dia ele está num lugar, Deus o leva e ele diz: que tu está vendo, Ezequiel? Diz: estou vendo um rio que está saindo de debaixo do trono. Já está vendo o rio? Estou vendo. Mas tu não está nele? Não estou, mas estou vendo. Eu vou fazer uma medida para você e mede 1000 côvados. E aí diz: é um convite para você. Tu quer entrar neste rio? Tu quer molhar neste rio? Tu quer sentir o que é estar dentro do rio? Porque tem gente que está sempre perto, mas tem gente que está dentro. Depois de 1000 côvados, era uma água pelos joelhos. Eu dizia: oh Senhor, aqui é diferente. Não está molhando só os pés, não está molhando. Eu gostei, eu vou ficar por aqui nessa dimensão. Porque em cada medida tem uma nova dimensão para você. Só que aceitar entrar para essa nova dimensão vai exigir de você uma nova medida. E nem todos querem. Nem todos querem a entrega. Porque lugares profundos vão exigir mais de você. E aleluia. Mais de 1000 côvados, água pelos lombos. Oh Jeová, gostei, hein? Vou ficar por aqui, água pelos lombos, tá bom? Porque por que você não quer ir mais aqui? Estou sentindo uma corrente, tem uma correnteza, e eu gosto de ficar onde dá pé. Eu gosto que eu quero ter o controle.
Eu quero saber para onde eu vou. E se eu disser que eu não quero, eu bato o pé e paro aqui, empaco. Aí o varão vai e mede mais 1000. Meu filho, só que eu tenho uma outra medida para você. Que medida é essa, Senhor? É um lugar que não vai dar pé. É um lugar mais profundo. É um lugar que você perde o domínio, você perde o controle. É um lugar que quem manda é Deus, quem ordena é Deus. E você só obedece e deixa o rio do Espírito te levar. É verdade que na beirada de todo o rio existe sempre uma poça. Os anfíbios gostam da poça. E eles se criam nas poças. Às vezes é até poça de barro. Já viu onde é que os sapos ficam? Eles gostam da poça. Eles não gostam de ficar num lugar profundo. Aí a escolha é tua. Tu quer viver na poça? Ou tu quer viver no rio? Deus tem para a sua igreja um rio. Deus tem para cada crente um rio. Já para concluir, eu quero orar por vocês. Pode, pastor Nilson, pode orar. Eu olho uma mulher que está morrendo. Ela está esvaindo. E eu olho para um homem que a sua filha, um dos evangelhos diz está à morte, o outro diz já morreu. Em muitos casos nós só iremos buscar a Deus na última oportunidade. Primeiro a gente vai na medicina, no promotor que é nosso amigo, no juiz que é nosso conhecido, no desembargador que a gente tem o zap dele. Se tudo der errado, aí a gente cai nos pés de Jesus. Mas às vezes é tão importante que a nossa menina fique doente, porque no processo de doença da nossa menina, um Jairo que nunca se prostrou diante de Jesus, rogo-te, Senhor, rogo, te imploro. Sabe aonde foi o ajoelhar dele? Na praia. Ajoelhar aqui é gostoso, com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, mas ajoelhar na praia? E no processo de trazer Jesus para minha casa, antes da minha casa ser tocada, as pessoas do caminho vão sendo tocadas pelo Jesus que eu carrego. Eu recebi um convite há 2 anos atrás para ir pregar em alguns países da Europa. E antes de sair eu passei uma noite com Deus em oração num lugar que eu gosto de orar, e um companheiro comigo. De amanheceu, Deus tomou esse companheiro e disse: Vinícius, eu vejo você atravessando o oceano. O convite já estava fechado. Mas quando você pisar do lado de lá, eu vejo lágrimas de sangue. Mas tem uma coisa, Deus é contigo. Rapaz, quando fala Deus é contigo, eu me esqueço do resto. E eu fui. Com uma semana que eu estou lá, tinha 30 minutos que eu tinha ganhado um brasileiro para Jesus. Era jardineiro lá. Minha esposa foi fazer um procedimento cirúrgico. E a colega ligou e disse: Vinícius, vem depressa. E só faltou dizer: vem para o velório que não vai dar mais tempo. Ela teve um tromboembolismo pulmonar. Os pulmões se encheram de trombo. E todo mundo disse: tem mais nada. Mais de hora. E o testemunho está na nossa rede social. Você vai ver o diretor do CTI do Hospital de Ilhéus dando testemunho. Porque tem muita mentira por aí. Aí eu coloquei ele dando testemunho. E o médico que fez o procedimento de extração do trombo. Mais de hora saturando abaixo de 50%. Na Covid todo mundo aprendeu o que é saturação. Era para ter uma lesão cerebral, era para ser um vegetal. E eu disse: e agora, Senhor? A lágrima descendo. E quem me levou disse: a passagem de volta estava comprada. Disse: Vinícius, a gente troca a passagem, você volta agora. Eu digo: peraí. Porque antes de ir, pastor Nilson, eu estava num culto doméstico com ela, sentado no sofá, encostado, ela lá cantando o hino da harpa, meus meninos correndo, e o Espírito de Deus me tirou da minha casa. Deus ainda dá essas experiências. Isso é para nós, a plenitude do Espírito é para a igreja, é para nós, é para os salvos. Me tirou da minha casa e me levou em outro lugar. Ao mesmo tempo que eu estava em outro lugar, eu estava em minha casa. Uma parte de mim cantava o hino da harpa e a outra parte estava em outro lugar. Eu vivi os 2 momentos ao mesmo tempo. Como que explica isso? Não sei, a eternidade revela. Eu sei que eu vi as ruas, as pessoas, eu disse: que lugar é esse, Senhor? E Deus disse: Europa. Quando eu disse Europa, eu voltei. Não arrepiei, não caí arrebatado, não pulei, não chorei nada, mas vivi tudo. E eu disse:
antes de vir, Deus me trouxe. Eu não posso voltar por minha vontade. Meu menino tem 5 anos, minha menina tem 4. Eles tinham 2 e 3. E a mulher desenganada no hospital. A nossa família é uma família de profeta, de oração. Todo mundo caiu no joelho, o mundo todo orando. E eu faço o que, Espírito Santo? E ele disse para mim: faz a minha obra, que eu cuido da sua casa. Eu digo, eu faço, Senhor, mas no primeiro púlpito que eu subir, eu vou cair desmaiado. E ele disse para mim: eu derramo uma gota de graça por dia. É uma por dia. Não comi, não dormi, eu só ficava assim tremendo, ó. Aí chegou o dia do primeiro evento. E o pessoal, ele vai pregar hoje. Aí quem me levou disse: ele vai pregar. Ele disse que vai pregar. Aí eu estou pregando. Aí tinha uma holandesa, eles falam Nederland. É uma coisa tão linda andar com Deus, que no dia de voltar, em sonho, eu agradecia as pessoas no idioma deles. Pergunta se eu lembro agora. Acordei lembrando. Aí eu falei assim com o pessoal: essa palavra aqui quer dizer o que mesmo? Ele disse: agradecimento, muito obrigado. Eu disse: rapaz, eu sonhei falando o idioma e acordei falando o idioma. Atos 2 não acabou. Primeiro culto que eu estou pregando, aí há muitos brasileiros e alguns estrangeiros, holandeses. Aí tinha uma jovem holandesa e a tradutora estava no ouvido dela, no final orando, ministrando. E aí o Espírito Santo toca nela. Quando eu olhei, a tradutora já estava caída no chão. Eu digo: eu preciso tocar nela, mas eu não sei falar. E lá eles falam 3 idiomas: o Nederlândia, o inglês e o francês. Como é que faz? Não sei. Aí eu via para cá e procurar para ver se alguém aproximava e ninguém. Aí teve uma hora que eu digo: não tem jeito, tem que ir lá. Aí eu fui, quando eu coloquei a mão, eu digo: em nome de Jesus. Aí eu descobri que o nome de Jesus está além da barreira dos idiomas. E a glória de Deus caiu sobre aquela holandesa, e ela caiu no chão arrebatada, e a glória de Deus se manifestou. Quando eu voltei para o Brasil, encontrei minha esposa entubada. O nome do médico é Nilson, Dr. Nilson, chefe do CTI. Entubada. E eu falava no ouvido dela: daqui a pouco você vai para casa. Hoje eu fiz farofa de ovo para o Daniel. Dei banho no Noemi, coloquei o vestido de bolinha e coloquei aquele lacinho rosinha no cabelo dela. Os 2 dormiram comigo. De manhã eu fiz gagal de chocolate para eles, e eles dormiram. Levei para passear na praia, falava no ouvido dela. Quando ela saiu do coma, eu cantava no ouvido dela assim, ó. E depois mandei para o Sérgio Lopes: a fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta. Aí no dia que ela saiu do tubo, eu digo: é a primeira música que você vai cantar. Aí ela cantou, peguei e mandei para Sérgio Lopes. Para encerrar, eu quero orar por vocês. Em Êxodo ele veio, quando a glória de Deus tremeu o monte, o povo disse: Moisés, não, porque senão nós vamos morrer diante de Deus. É verdade que a glória de Deus faz tremer os nossos ossos, mas a glória de Deus não te mata e preserva a tua casa. Em Êxodo 40, Moisés orava e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Em Levíticos, Deus acendeu o tabernáculo. Em 2 Reis, a oração de Elias trouxe fogo. Em 2 Crônicas 5, quando a arca entrou, Deus encheu o templo, os sacerdotes não podiam ficar de pé. No capítulo 7, quando Salomão orou, desceu fogo do céu. Em Joel 2,15, Deus disse assim: olha, saia o noivo da câmara e a noiva do tálamo do aposento. Chorem os sacerdotes, ministros de Deus, entre o pórtico e o alpendre, e diga poupa ao teu povo. Depois Deus diz assim: olha, sabe os anos de fome, de sequidão? Fica de pé comigo, igreja. O louvor pega aqui rapidinho para a gente orar e concluir.
Sabe aqueles anos de luta, de treva, que os gafanhotos destruíram, sabe? Pois é, vou restituir tudo isso. Hoje vai mesmo, vou restituir tudo. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, meu exército. Agora depois derramarei do meu espírito. Atos 2, estão todos reunidos. De repente vem do céu, porque esse som ele não vem da terra. Esse som não é produzido na terra. Ele vem do céu, um som impetuoso, como vento veemente encheu toda a casa em que estavam reunidos. Viu-se línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles, e começaram a adorar a Deus em idiomas medos, partos, elamitas, da ponta da Ásia, de Cirene, da Filícia, do Egito, de cretenses, da Ásia, 17 nações, ouvindo eles adorando a Deus. E alguém se levantou e disse: estão embriagados. Aí Pedro se levanta e diz: não estão embriagados, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. O que? Restituição? Não, Joel não disse que vai ser depois. Aí Pedro pega e diz assim, 2,17, Atos 2,17: e há de ser que nos últimos dias. Sabe por que a igreja precisa de avivamento? Sabe por que você precisa de fogo, de batismo com o Espírito Santo, de falar línguas estranhas, profetizar, curar enfermos, expulsar demônios? Porque batismo com fogo é revestimento para lutar na terra. Salvação é veste de salvação para entrar no céu, mas para lutar na terra tem que estar revestido. Quando eu olho para o tabernáculo, eu vejo a tenda, o santo dos santos, revestido com um véu de separação. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus sem as vestes. Quando eu olho para o túmulo, eu vejo as vestes sem Jesus. Mas quando eu olho para o cenáculo, eu vejo discípulos revestidos. Você não pode ser crente sem esse renovo, sem esse revestimento, sem esta graça, sem este poder. Você precisa, a igreja precisa deste poder, deste dínamo, desta glória, desta unção para fazer a diferença. E eu gostaria de orar, eu tenho 7 minutos, por você que quer ser batizado com o Espírito Santo, por você que quer ser renovado, por você que quer quebrar a timidez, por você que quer ser cheio, você que falava em mistério, em línguas estranhas, e deixou tudo, acabou, apagou, parece que não vem mais. Rápido, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais. Quem tem sede? 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 Agora vem com sede. Enquanto você vem, tanta gente com sede do Espírito Santo. Nos anos que eu prego batismo com o Espírito Santo, no Brasil e em países fora desta nação, eu ainda não vi alguém ser batizado, ser renovado de boca fechada. Se você vier para cá com a boca fechada, penso que não há nada para você. Tem uma outra verdade. O profeta Isaías disse: derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Esta é uma verdade. Quem tem sede, Deus tem rio. Quem tem sede, Deus tem rio. Quem tem sede, Deus tem rio. E a receita é a mesma. Um verdadeiro adorador. Porque Deus não está em busca de adoradores. Deus não está em busca de adoradores. Ele está em busca de verdadeiros. Deus não está em busca de profissionalismo no altar, de performance. Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Já tem gente adorando, já tem gente orando, já tem lágrimas sendo derramada. Diga assim: meu amigo Espírito Santo, chame ele de amigo. Diga: meu amigo Espírito Santo. Diga: meu amigo, meu amigo, meu amigo. E ali se for para ficar calado, aqui pode voltar pro seu adorarei. lugar. Aqui é para sedentos. Meu amigo Espírito Santo, ao Deus do meu amor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vem Espírito Santo, vem.
Eu Diga, vem Espírito adorarei Santo. Venha meu amigo Espírito Santo na alma. ao Deus da minha vida, Alma e Espírito, que me compreendeu. Quebra a pedra do coração, quebra a frieza, quebra bloqueio, sem nenhuma explicação. quebra barreira. Seja bem-vindo. Espírito, Espírito, É você e Deus. que desce como fogo, vem como em Pentecoste Pastores, obreiros, presbíteros, e podem nos ajudar com a enche-me imposição de de mãos, por novo. favor. Venha, presbíteros do altar de Deus. Espírito, Espírito, É só dizer assim: seja batizado. que desce como Porque quem fez a fogo, promessa foi Deus. Quem prometeu foi Jesus. vem como em Pentecoste Diga: seja batizado, seja cheio, seja e cheio. enche-me de novo. Canto de provinal a forga, camando a tese. Lebre a forga de Eu adorarei Evandala Sancho, Rene, pleva a forga. Seja bem-vindo, Espírito ao Santo. Deus da minha vida, Celebre a folga, Geminal Assai. que me Do alto da compreendeu. A planta dos pés, alma e espírito, Sem nenhuma juntas medulas, explicação. sejam plenamente cheios do Espírito Santo. Eu adorarei Conforme as línguas forem aparecendo, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo, olha as brasas. E enche-me de novo. Tem brasas na tua cabeça, jovem. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Chamado para uma obra. Tenho te chamado para o meu. E enche-me de novo. Olha essa medida. Olha como E enche-me de novo. precisa aprofundar. Porque tem um lugar para você voltar de Deus. E enche-me de novo. Lula saio de Cadu, forga, sai. E enche-me de novo. Cheia do Espírito Santo. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, Recebe o dom divino. Prometido. que desce como
acabou. O idioma que veio na sua cabeça, você precisa abrir a boca e falar. O pastor se aproxima. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, pode vir, pastor Nilson. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, abre aqui um corredor. A primeira alma está aqui. A primeira alma está aqui. Camanoatasse de Calabarachegue. Elebre a forga. Cadê a segunda? Não abraça ela não, que eu tenho algo para falar para ela. Olha para mim. Que Manaua tá, enxerga. É engraçado que eu nunca te vi, mas quando eu te vejo agora pela primeira vez, e já levantando a mão chorando, eu estou vendo alguém que isso aqui não é novo. Você conhece isso. Sabe por que você conhece? Porque você já teve uma vivência. Você já teve uma experiência no altar. Você já teve uma experiência com Deus. Aí sabe o que aconteceu? No meio do caminho, a chama, você deixou apagar. Foi você que deixou. Ninguém é culpado e não pode culpar ninguém. Mas Deus trouxe de volta uma filha que estava fora da casa, pastor. Então o que nós temos aqui é alguém que está voltando para Jesus. Amém? Quem glorifica a Deus, fica aqui. Tem mais alguém voltando para Jesus ou entregando a vida para Jesus? Ela é manchorga, fonte, remasse. Da hora que eu cheguei, pastor, reminal a forga. É uma tensão, pastor, que nós só perguntei endereço, alguma coisa assim, nunca conversamos. Mas é um peso, é uma tensão. E o senhor sabe que é difícil a gente falar isso para pastores. E eu perguntava, Senhor, fala em particular ou fala no altar? Fala no altar. Porque tem pessoas que estão em volta dele que precisa ajudar a dividir o fardo. Mas eu estou vendo um homem com uma tensão e o coração para explodir. Precisam ajudar a carregar. Estende as mãos para o sacerdote desta casa. Nesta hora, Labrau a forca. As doenças do coração, o infarto, são repreendidos. As tensões, as pressões são removidas. Os ombros são livres, são leves. Agora tem uma coisa para entregar o microfone. O senhor tem muito obreiro aqui. É verdade que eles precisam passar